Boa tarde, meus queridos alunos e alunas. Hoje, 1/9/2020, chegamos ao mês de setembro. E setembro é conhecido como o mês da pátria. Você sabe por quê? Porque no dia 7 de setembro é o dia de quê mesmo? Vou deixar vocês curiosos para vocês pesquisarem e lembrarem. Vou adiantando. 7 de setembro é um dia que normalmente é feriado no calendário. Então, por que será que 7 de setembro, mês da pátria? Só para vocês ficarem aí, né? Certo? Hoje, nossa aula de matemática, pegue o livro de vocês na página 222, onde tem números racionais. E eu já vou começar com uma pergunta aqui, que eu acredito que todo mundo vai dizer aí que sim. Quem gosta de comer pizza? Eu particularmente gosto. Não gosto... A minha pizza preferida, digamos assim, é a pizza de calabresa, certo? Tem os sabores que eu não curto muito, mas eu gosto bastante. E aí, por que a tia tá perguntando isso sobre pizzas? Porque normalmente quando a gente come pizza, a gente parte ela em fatias, não é isso? E essas fatias aí é matemática, sabia? Você tá comendo pizza, quando tiver toda fatiada, você vai lembrar, eita, minha tia disse que isso aqui é matemática. É isso aí. E eu trouxe o exemplo da pizza para a gente começar o nosso assunto de hoje. Na página 222, vocês podem observar aí que tem uma pizza. E essa pizza, eu acho que essa pizza é de marguerita, né? Ela está dividida em 4 partes, igualmente eu fiz aqui, ó. 4 partes, certo? Foi dividida em 4 partes. O número 4, embaixo do traço, indica em quantas partes foi dividida o inteiro, ou a pizza. É o seguinte, a pizza total, essa daqui. Então, a gente vai representar ela em fração, ó, igual tá aqui. O número que fica embaixo nós chamamos de denominador. E ele representa quantas fatias essa pizza foi dividida. A pizza aqui que nós temos como exemplo, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes, tá vendo? 4 partes. Chamamos de denominador. E o 1 em cima, professora, aqui, o que é que o 1 representa? Vamos ler aí na página 222. O número 1, em cima do traço, indica o número de partes que cada um recebeu. Recebe o nome de numerador, ou seja, foi dividida para 4 pessoas, né? Cada um recebeu uma parte. Então, o número de cima chamamos de numerador. E como é que a gente vai ler isso aqui? 1/4, certo? Eu quero que depois vocês leiam as páginas 223, 224, 225, 226, 227. Agora, na página 228, eu já vou para mostrar a vocês o exercício e aí já dar algumas dicas para vocês irem respondendo. Muito fácil, minha gente. Pede para observar aí na página 228 a figura abaixo e responda. Ó, lembrando, qualquer coisa, se você não leu ainda, dá uma pausa no vídeo agora, lê essas páginas que eu disse e depois volta para aqui, para o exercício, tá bom? Vamos lá. Nessa primeira página, observem aí na 228 que tem essa figura, ó, é tipo uma barra de chocolate. E essa barra de chocolate, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Ela foi dividida em 5 partes. Mas percebam que só uma está pintada. E aí pergunta na letra A figura foi dividida em quantas partes? Acabei de dizer, 5. Quantas partes está pintada? Uma. Representem-a na forma de fração. Como é que a gente pode representar? Enquanto aqui isso é uma fatia de chocolate. Eu acho que todo mundo gosta de chocolate aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dividir a fatia de chocolate. Dividir o chocolate em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui embaixo, que é o denominador, é quantas vezes foi dividido. E aqui é a parte pintada. Normalmente é a parte que a pessoa comeu. Então, foi pintada em 1. Então, como é que a gente representa essa fração? Assim, ó. 1 na parte de cima, que é o numerador, e o 5 na parte de baixo, que é o denominador. E depois ele pergunta, como é que se lê isso aqui? 1/5. E se ele pedir para você escrever, você vai escrever 1/5. Abaixo tem outra barrinha dessa. E aí pergunta quantos foi dividido. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
foi dividido em 8 partes, certo? Quantas partes pintadas? Uma. Então, eu tenho quanto aqui? 1/8, fácil, né? Tem umas perguntas aí que são semelhantes à da letra A. Quantas partes foi pintada? Como é que se lê? E como é que a gente representa em fração? 1 em cima, 8 embaixo, 1/8. Embaixo fica quantas vezes foi dividido. E em cima fica quantas vezes está pintado. Ou seja, normalmente é quantas vezes se comeu essa barra, tá? Então, de 8 fatias, a barrinha se comeu uma parte. Na segunda questão tem aí Lipe, Vera, Cida e Otávio. E aí, veja os experimentos que os meninos fizeram com círculos do mesmo tamanho. Então, se a gente observar aqui, ó, Lipe, Vera, Cida e Otávio, certo? E se a gente for representar isso aqui através de fração, primeiro a gente vai escrever sempre quantas partes foram cortadas. Em Lipe, eu tenho 1, 2. Vera, 1, 2, 3 partes cortadas. Cida, 1, 2, 3, 4 partes cortadas. Otávio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes cortadas, certo? E todos, eu percebo que só tem uma parte pintada, só tem uma. Se tivesse duas, você colocaria o número 2 aqui, mas não tem. Só tem uma parte pintada, só tem uma parte pintada. E aí, como professora, como é que eu leio essas frações? 1/6, 1/4, 1/3. E aqui, 1/2? Não, 1/2, porque ó, inteiro dividido no meio, 1/2, tá bom? Nessa terceira questão, pede para completar. A quarta parte de 288 é igual a... Eita, deu uma complicação na cabeça, não tem complicação certa. Quando ele fala a quarta parte, você pega o número que ele disse, a quarta parte de quem mesmo? De 288. Pega 288 e divide por 4. O resultado vai ser a quarta parte. Aí ele falou a quinta parte de 225. A quinta parte. Pega 225 mesmo. E divide por 5. O resultado aqui vai ser a quinta parte. Eita, professora, aqui pediu... cadê? A quarta parte de uma centena. Uma centena, centena, 100, 100. Se eu quero a quarta parte, eu divido 100 para 4. O resultado aqui vai ser a quarta parte. Beleza? Na quarta questão, observe as figuras e complete o quadro. Na figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Eu só representei aqui a figura 1. Se a gente observar a figura 1, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes e apenas uma pintada. Lembra que embaixo coloca as partes que estão divididas. E em cima coloca a parte que está pintada. Não esquece. Pintada em cima e as divididas embaixo. E aí tem uma tabela e pede assim. Na figura 1, fração que representa a parte colorida. Na figura 1, que é essa daqui, como é que a gente representa essa fração? Tem quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei aqui. Facílimo. Quantas partes pintadas, professora? Eu só estou vendo uma. Então, uma. E na frente diz assim, como se lê? Como é que se lê isso aqui? 1/8. Beleza? E depois, na segunda, na terceira e na quarta, vocês irão fazer aí, tá bom? Na página 230, vocês terão 3 probleminhas para responder, bem fácil, tá? Ó, na primeira questão, diz que Carlos tem 60 figuras, ele vai dar metade ao seu primo. Então, se ele vai dar metade, ele vai pegar os 60 e vai dividir para 2, beleza? Na segunda questão, diz assim, ó, Alice tem 249 papéis de carta bem colorida, resolveu dar a terça parte. Terça parte é 3. Então, para eu já ir matando o problema, pego 249, 249, divide para 3. O resultado vai ser a terça parte. Terceira questão, diz que a turma do terceiro ano fez uma campanha para arrecadação de garrafas PETs. E aí, eles conseguiram 384 garrafas. E vão dar para o terceiro ano B a sexta parte. Então, a sexta parte, 6. Ele vai pegar a quantidade de garrafas, que foi 384, vai dividir por 6. Lembra, quando for fazer a divisão, se é por 6, faz a tabela do 6 do lado, que você não erra. Se é por 3, faz a tabela do 3 do lado, tá bom? Vamos embora, daqui a pouco eu libero a correção para vocês. Assunto, ó, facílimo.